As pessoas de bem devem estar sabendo, diante da atual conjuntura econômica mundial, né, tem o BlackRock, é o maior fundo de investimento do mundo, tá? Está movimentando dinheiro dos Estados Unidos, obviamente, para os mercados que estão mais baratos, como atualmente o Brasil. O que está acontecendo? O dinheiro sempre procura as melhores opções de investimento, né? E aí uma coisa que a gente tem que ter consciência, né, as pessoas de bem, né, é que não existe não existe coisa boa vindo da esquerda diabólica. A esquerda é o diabo na terra. O que é esquerda? O esquerda são todas pessoas que defendem um Estado grande. Ou seja, tudo que essa estrutura estatal, né, que é funcionalismo público, é, tipo aqui no Brasil, os ministros do STF, do atual vergonhoso STF, né, que são todos, praticamente todos corruptos, né, a estrutura toda do judiciário brasileiro, né, praticamente, acho que só sobra, da estrutura do judiciário brasileiro, só sobra a primeira instância. E olha lá, né? Então, é urgente que no Brasil haja transformação do STF em Corte Constitucional, com todos os ministros escolhidos com mandato fixo de 9 anos e escolhido entre juízes concursados, juízes concursados, juízes concursados. Nada de advogado de porta de cadeia, porque quem controla toda a estrutura brasileira, né, desde a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, é a elite aristocrática socialista, escravocrata brasileira. Ou seja, quem são? São os comandantes das Forças Armadas, né, principalmente do Exército, que proclamou deu um golpe de Estado que se diz proclamação da República em 15 de novembro de 1889, né? Foi lá o decreto Marechal Deodoro da Fonseca e outros lá. Então, o Brasil, de lá para cá, tem sido controlado por essa elite aristocrática socialista escravocrata brasileira, né? E nesse período todo, o único presidente que prestaram nesse período todo foi o Nilo Peçanha, que por acaso era fluminense, né? Era da raça negra, para você ter ideia, ele implantou as escolas técnicas no Brasil. Aí e teve o Epitácio Pessoa, que foi um presidente razoável, né? Acho que foi de 2018 a 2022, né? Teve o presidente Juscelino Kubitschek, que foi de 1955 a 1961, né? Acho que 15 de março de 1961. E teve o presidente Jair Messias Bolsonaro, que 2018 a 2022. Em suma, o resto, todos, são todos corruptos, né? Principalmente desde que depois do Juscelino Kubitschek, né, que foi eleito o maluco lá do Jânio Quadros, né, que renunciou, entrou o Jean Goulart, que era esquerdista, queria implantar o comunismo no Brasil, né? E aí ele fugiu do Brasil e aí foi eleito o Marechal Castelo Branco, que era até razoável. Mas aí mataram o Marechal Castelo Branco, né, com a derrubada do avião. E depois disso houve a ditadura militar, né, do regime militar. Todos os militares eram de esquerda. Por que eu falo que era de esquerda? Porque eram a favor do Estado grande, estatista, ou seja, todo mundo que é favorável ao Estado grande é esquerdista. Tá? Então, ou seja, o regime militar, o pessoal era esquerdista, apesar de eles falarem que combatia a esquerda, blá, 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 conversa fiada. O general Ernesto Geisel era um esquerdista de marca maior. E aí deixou o Brasil nessa situação.
Se bem que a situação de inflação do Brasil começou lá com um cara que não era tão, era de centro, né, que era o Juscelino Kubitschek, com a Constituição de Brasília. E o Brasil daí sempre foi para água abaixo, entendeu? Sempre esquerdista, militares ou não, né? E atingiu, começou de volta com civis lá com o corrupto José Sarney, depois veio o corrupto Fernando Collor de Mello, depois veio o corrupto Itamar Franco, da organização criminosa MDB-15, depois veio o Fernando Henrique Cardoso, da organização criminosa PSDB-45, né? Era esquerdista, né? Socialista Fabiano, ou seja, tudo é esquerdista. Aí depois veio aí o Lula ladrão, né, que assumiu em 2002 e está até hoje aí no comando do Brasil. Hoje é praticamente dia 3 de fevereiro de 2026, né? Então, ou seja, tirando aí, como eu te falei, desse período todo da proclamação de República, 15 de novembro de 1889 até hoje, só teve o período do presidente Nílio Peçanha, que era fluminense, né, que colocou as escolas técnicas. Teve o período aí do Epitácio Pessoa, que o Brasil cresceu muito, e o presidente do Juscelino Kubitschek, que era de centro, né, mas centro, né, dentro do meu conceito era até de centro-esquerda. Né? E aí ele cometeu um grande erro, que ele, em vez de ter investido em ferrovias no Brasil, ele investiu muito em rodovias. Aí transformou o Brasil num país rodoviário, ou seja, com carros, etc. E o Brasil, o destino do Brasil sempre foi ferrovias, como tinha sido construído durante o Império, né? Por exemplo, da região que eu nasci, lá em Teoflotone, Minas Gerais, tinha a ferrovia que ia de Araçuaí a Caravelas, na Bahia, Araçuaí, em Minas Gerais, né? A Caravelas, na Bahia, que ficava no sul da Bahia. Essa ferrovia, chamada Bahia Minas, foi extinta durante o governo dos esquerdistas militares, da ditadura militar. Se eu não me engano, foi em 1966, exatamente quando eles deram o golpe de Estado lá, que colocou o Costa Silva, que era esquerdista, né? Mataram o Marechal Castelo Branco e colocaram, derrubaram o avião dele, ou seja, mataram. Como aconteceu com a esquerda em 2014, né, do Lula ladrão, da Dilma e o Zé Disseu, etc., que derrubaram o avião do Eduardo Campos, que foi governador de Pernambuco, era o candidato predileto para ser eleito presidente da República em 2014. Durante a campanha eleitoral, o avião dele foi derrubado em Santos, em São Paulo. Tá? Falou que o avião caiu, aquela fiada. Tanto assim que a vice dele, que ia estar no avião, foi avisada para não entrar no avião, que é a corrupta Marina Silva, que está até hoje aí infernizando o Brasil. Ligada à zona, com esse negócio aí de crédito de carbono, etc. Mas, em suma, é isso que eu estou falando. A esquerda vem comandando o Brasil desde a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, até hoje, praticamente dia 3 de fevereiro de 2026. E qual o objetivo dessa esquerda, dessa elite aristocrática, socialista, escravocrata brasileira? É o sistema, é escravizar o povo brasileiro. Escravizar como? Através do caos econômico, como atualmente está. Para quem não sabe, o Brasil está quebrado. Está com a dívida pública de cerca de 10 trilhões de reais, que é praticamente o PIB brasileiro, que é de 12 trilhões de reais, que é o PIB do estado da Flórida, que só tem 21 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 211 milhões de habitantes. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tem de ficar diuturnamente acordado para a gente lutar para ter um Estado mínimo, somente segurança e justiça, com imposto máximo de 12%, entendeu? E apoio à liberdade no Brasil, simples, seguro e livre para o empreendedorismo. O fim dessa tal de famigerado fascista CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que causa desemprego, foi implantada ali pelo fascista Getúlio Vargas,
que teve uma ditadura, que foi ditador do Brasil de 1930 a 1945, entendeu? Apesar de ter sido eleito em 1950, ficou até 1954, quando se suicidou, porque o governo dele era corrupção, como é a esquerda sempre. Tudo onde que a esquerda está é corrupção. A esquerda é narrativa, a esquerda é mentira, a esquerda é roubo, é corrupção, é morte. Tudo que vocês ouvirem morte, morreu não sei quem, eles vão acusar, obviamente, alguém de direita. Mas pode ter certeza que foi a esquerda que mandou matar. Entendeu? Como mandou matar o Eduardo Campos, no Gilberto Voo, como mandou matar o general Castelo Branco, que era do avião também, tudo que era do avião. Como mandaram matar o Teoriza Vaz, que era ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem mandou matar foi quem? Foi o Xandão do PCC, que é o Alexandre de Moraes, que aí está fazendo toda essa enrola aí, ele e o Dias Toffoli com o Banco Master e toda a corrupção. O Dias Toffoli, para quem não sabe, acabou com a Operação Lava Jato, né? E aí você, ele era advogado da organização criminosa PT-13, do Lula Ladrão. E o Alexandre de Moraes era, como o nome já diz, Xandão do PCC, ele era advogado do primeiro comando da capital, uma organização narcoterrorista. Então, é isso que eu estou falando. A esquerda, e quem comanda, o padrinho dele era o Michel Temer, que é da organização criminosa MDB-15. Né? Ele foi presidente da organização criminosa MDB-15 durante muito tempo. Né? Então, ou seja, todos esses partidos políticos, né, que existem atualmente, né, são organizações criminosas, né? Como, inclusive, aí o PP-11 do Ciro Nogueira, que é senador pelo Piauí, todos os parlamentares do PT-13, do PSD 55, PSD 55 do corrupto Gilberto Kassab de São Paulo, e de vários senadores corruptos, como Otto Alencar, Ângelo Coronel da Bahia, Alisiane Gamba do Maranhão, Omar Aziz do Amazonas, Rodrigo Pacheco das Minas Gerais, ou seja, tem um outro lá do Tocantins, etc. O MDB-15 nem se fala, né? Todo mundo é corrupto, a começar pela ministra aí, Simone Tebet, que é candidata ao Senado lá no Mato Grosso do Sul, né? A Soraya Tronic, que é do Podemos 19, né? Ela já foi em vários partidos. Ela foi eleita usando a imagem do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E traiu o presidente Jair Messias Bolsonaro no primeiro momento. A Soraya Tronic é uma corrupta senadora pelo Mato Grosso do Sul que não deve ser reeleita, como o Nelsinho Trade também, lá do Mato Grosso do Sul. Ou seja, todo esse partido, a União Brasil 44, do corrupto senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, lá do Amapá. Aliás, o Amapá só tem senadores corruptos, né? Tem o Rodolfo Rodrigues, da organização criminosa PT-13, também na PT-13 tem o corrupto senador Conta-Rato, lá do Espírito Santo, Jacques Wagner, da Bahia, Humberto Costa e Tereza Leitão, do Pernambuco, e por aí vai. Né? Tem o PP-11, né? Eu já falei do Ciro Nogueira, do Piauí. O Piauí também tem um corrupto lá da organização criminosa MDB-15, que é o Marcelo Castro, que tem lá o corrupto Jada Barbalho do Pará, que é pai do corrupto governador Helder Barbalho do Pará, Eduardo Braga do Amazonas, Renan Calheiros, Renan Filho das Alagoas, né? Tem o corrupto deputado federal Antônio de Paula do Rio de Janeiro. Ou seja, estou falando, a gente tem de ficar de olho ligado, a gente ficar repetindo tudo isso. Aí o pessoal fala, o que isso tem a ver com todo esse movimento econômico mundial? Tudo, tudo. Porque a economia se move como a água. Né? Vai procurar as melhores oportunidades. E a esquerda, ela causa sempre o caos econômico. Qual o objetivo de causar o caos econômico?
de ter o poder na mão. E qual o objetivo de ter o poder na mão? É para escravizar o povo. Qual o objetivo de escravizar o povo? Se locupletar, ter o poder na mão, ser ditadura, como tem lá em Cuba, né? Até agora está praticamente na Venezuela, na Colômbia, aqui no Brasil, ditadura da toga aqui no Brasil, entendeu? Lá na Nicarágua e por aí vai, né? Tem ainda lá na China comunista, entendeu? Então, lá na Coreia do Norte. Então, ou seja, a esquerda, ela quer escravizar o povo. A esquerda é o diabo na terra. Tudo que a esquerda significa roubo, corrupção, morte, eles usam narrativas várias para... Ou seja, democracia, para quem não sabe, para a esquerda, significa ditadura do socialismo. Aí eles usam a democracia. Ele precisa de democracia. Democracia está enganando os trouxas. Entendeu? Qualquer coisa que a esquerda usa, como ele usa soberania, né? A soberania, desconfia, porque ele está usando a soberania para enganar o povo. Né? Então, ou seja, eu particularmente prefiro que o Brasil seja um estado dos Estados Unidos da América do que ter a soberania e seja uma colônia da China comunista ou da Rússia. Entendeu? Entenderam agora? Entendeu? Esse negócio de soberania, nada de soberania. Não existe soberania em nenhum país soberano se não existe liberdade, Deus, vida com longevidade, liberdade, ou seja, liberdade de expressão, liberdade, livre comércio, liberdade para empreendedorismo, propriedade privada, entendeu? E educação de todas as crianças com vossa educação. Esse negócio de escola pública, etc., etc., desconfia, entendeu? Como também não existe saúde pública, cada um deve cuidar da sua própria saúde, entendeu? Porque não existe saúde pública. Isso aí é tudo enganação, é coisa para roubar. Ou seja, a única coisa que funciona é o voucher educação na educação, porque aí os pais escolhem as melhores escolas para colocar os filhos. Em princípio, os pais sabem qual o melhor caminho para educar os filhos. Então, isso é isso. A gente tem que lutar para isso. Deus, vida, liberdade, propriedade privada. Então, essas coisas que a gente tem de lutar. E nada de coisa que vem com a esquerda, fala aí de soberania, democracia. Tudo na esquerda, você pode ver que é democracia. Democracia para a esquerda significa ditadura do socialismo. Da mesma forma que soberania para a esquerda significa ela é ditadura para ela tomar o poder e comandar o país, entendeu? E transformar o país numa colônia de uma outra ditadura, aí, como China, Rússia, etc. Então, se a situação do Brasil estiver em situação econômica periclitante, que nós sejamos... perdamos a nossa soberania em favor de um país realmente democrático que tem liberdade, chama-se Estados Unidos da América. Atualmente é o único país do mundo onde existe liberdade e democracia no mundo, entendeu? Inclusive os países europeus, quase todos estão lá sob o socialismo, ou seja, no comunismo, ou seja, falta de liberdade. Então a gente tem de lutar para ficar junto com os países realmente que têm liberdade. Estados Unidos, Suíça, Singapura, né? Ou seja, países que tenham realmente liberdade econômica para que possa atuar, né? É isso aí que a gente tem que fazer, né? E não ficar se sujeitando à narrativa da esquerda. É isso que eu queria falar, entendeu? Para as pessoas, e vou repetir isso, vou repetir ou seja, uma outra coisa importantíssima no Brasil é a contagem pública de todos os votos impressos e privatizações amplas, gerais e restritas, principalmente do SUS, Sistema Único de Saúde, da Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Porto de Santos, Ciagesp, Infraero, e pegar perto desse dinheiro e abater a gigantesca dívida pública brasileira,
que já está mais de 10 trilhões, 10 trilhões, 10 trilhões de reais e está crescendo praticamente 1,5 trilhões por ano, porque a Selic brasileira está de 15% ao ano. Então, ou seja, isso que a gente tem que se preocupar, né? Não ficar preocupado com essa narrativa de esquerda aí, várias coisas, entendeu? Vai colocar nomes. Não interessa nomes no Brasil, entendeu? Tudo bem que a gente vai ter de apoiar o único candidato que é plausível, que é o Flávio Bolsonaro, que é filho do Jair Messias Bolsonaro, mas, ou seja, por falta de opção. Porque o único partido atualmente no Brasil que é 100% confiável é o Novo 30, porque não usa fundo partidário, né? O PL 22, que é do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, tem vários infiltrados, como o senador corrupto do Rio de Janeiro, Romário, alguns deputados federais do Maranhão, etc. Né? Então, o PL 22 é a melhor opção, a melhor opção é o Novo 30, depois o PL 22, entendeu? E só, entendeu? E a gente tem de evitar qualquer outras organizações criminosas, porque todos os outros partidos são organizações criminosas. Inclusive o Republicano 10, que tem nosso querido lá governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, né, que é o Republicano 10, né, tem as Damares lá do Instituto Federal. Mas, ou seja, os caras que quiserem negócio, tem de entrar no PL 22 ou no Novo 30, entendeu? E ter suas ações. Nada dessas organizações criminosas, Republicano 10, PP 11, do corrupto Ciro Nogueira, do União Brasil 44, etc. E ter suas ações. É isso aí. Tudo é esquerda, com exceção do Novo 30 e do PL 22. Entendido? Bom, é isso aí. Então vamos lutar para ter um Brasil, liberdade no Brasil simples, seguro e livre para o empreendedorismo, com Estado mínimo, com imposto mais de 12%, somente segurança e justiça. Vamos ter um Estado mínimo no Brasil. Então, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe o Brasil.